Bom dia, meu nome é Paulo Sérgio Campos Rocha, sou aluno de Biologia, modalidade EAD na UESC, Polo de Ilhéus. Estarei apresentando o meu trabalho sobre a importância dos níveis de energia no átomo. Nós sabemos que a eletrosfera é dividida em níveis e subníveis, e como os elétrons são divididos, foi proposto por Pauling. Então, nós temos o diagrama de Pauling, que apresenta ordens crescentes e decrescentes em níveis e subníveis em que os elétrons vão preenchendo à medida que são adicionados. Eu tenho um esquema feito e eu quero apresentar. Nós sabemos que nós temos um número máximo de elétrons para cada nível, e nós temos 7 níveis. O nível 1 comporta 2 elétrons, o nível 2 comporta 8 elétrons, o nível 3 comporta 18 elétrons, o nível 4 comporta 32 elétrons, o nível 5 comporta 32 elétrons, o nível 6 comporta 18 elétrons, o nível 7 comporta 8 elétrons. Temos também os subníveis, onde o subnível S comporta 2 elétrons, o subnível P comporta 6 elétrons, o subnível D comporta 10 elétrons e o subnível F comporta 14 elétrons. Com essas informações, nós podemos fazer a seguinte notação, como fez Pauling. O primeiro nível cabe em 2 elétrons, então basta usar o subnível S, pois se S comporta 2 elétrons, então nós temos o primeiro um S, onde nós temos apenas 2 elétrons. No segundo subnível cabem 8 elétrons. Então nós usamos o subnível S, que comporta 2 elétrons, mais o subnível P, que comporta 6 elétrons. 6 com 2, 8. Para o terceiro nível cabe 18 elétrons. Então nós usamos o subnível S, que cabe em 2 elétrons, mais o subnível P, que cabe em 6 elétrons, mais o subnível D, que cabe em 10 elétrons. 10 mais 6 mais 2 são 18 elétrons. No quarto subnível cabem 32 elétrons. Então nós usamos os subníveis S, P, D e F, pois o subnível 2S cabe em 2 elétrons, o subnível P cabe em 6 elétrons, o subnível D cabe em 10 elétrons, o subnível S cabe em 14 elétrons. 14 mais 10 mais 6 mais 2 são, portanto, 32 elétrons. A partir do quarto nível, nós temos uma repetição, pois o nível 5 cabem 32 elétrons, conforme o nível 4. O nível 6 cabem 18 elétrons, conforme o nível 3. E o nível 7 cabem 8 elétrons, conforme o nível 2. Bom, como nós falamos, os níveis que Pauling identificou, as ordens, elas não são em ordem crescente. Como, por exemplo, a gente faz todo o nível 1, depois todo o nível 2, todo o nível 3. A gente vai fazendo em ordem diagonal. Como, por exemplo, nós colocamos aqui nessa linha, nesse nível 1, subnível S, 2 elétrons. E ele vem na diagonal, passando aqui pelo subnível 2, pelo nível 2, subnível S, mais 2 elétrons. Novamente na diagonal ele vem para este outro nível e assim sucessivamente até chegar ao final. Claro que nós não vamos utilizar todos os níveis, pois alguns átomos não vão ter elétrons suficientes para todos os níveis. Então vai até onde for preenchido. Como exemplo, nós temos a distribuição dos elétrons do ferro, que são 26 elétrons. Nós fazemos a distribuição da seguinte forma. Primeiro nível, subnível S, 2 elétrons, porque só cabem 2. Segundo nível, subnível S, 2 elétrons, porque só cabem 2. Então passamos para o mesmo segundo nível, subnível P, 6 elétrons, para completar 8 no segundo nível. Terceiro nível, S, subnível, 2 elétrons. Ainda no terceiro nível,
nós temos o subnível P com 6 elétrons. Temos o quarto nível com subnível S, 2 elétrons. E o terceiro nível com subnível D, 6 elétrons. Exemplificando assim a ordem diagonal do diagrama de Pauling. Bom, nós temos agora os números quânticos. O que são esses números quânticos? São números que determinam as coordenadas, ou seja, o endereço dos elétrons na eletrosfera. São 4. O primeiro é N, que é principal, ele determina a camada do elétron na eletrosfera. O segundo é o azimutal, que determina o subnível do elétron na eletrosfera. O terceiro é o ML, que é o magnético, o número magnético, que determina a região do subnível. E o MS determina se o elétron está para cima ou para baixo. Bom, como nós temos aí o primeiro número quântico, que é N, principal, ele apresenta a camada na eletrosfera. Ou seja, nós temos aqui um núcleo positivo e a eletrosfera, as camadas. Então, nós temos como N, nós temos a camada K1, na camada L2, a camada M3, a camada N4, a camada O5, a camada P6 e a camada Q7.